Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo aqui do canal no ar. O primeiro, acho que de 2 vídeos de hoje. Sempre quando eu falo isso também, né? Não é sempre que dá pra cumprir, mas tudo bem. Vamos tentar. Hoje eu queria fazer o primeiro, talvez é um assunto que muita gente não dê tanta importância, mas ele vale muito para o funcionamento do clube. E eu já vou explicar o porquê. Se você viu na thumb, já você imaginou. Que é esse ranking da CBF, como tem uma importância para o funcionamento de categorias de base, né? E não só do profissional. Por que isso? Agora a gente explica. Antes, se puder, deixa aquele like já no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser virar membro também, aqui embaixo, seja membro e valeu. Agora vamos para o assunto, que é uma matéria até que ela saiu focada no Vasco, né? Na página do Vasco, porque fez muita diferença para o Vasco em específico e até é um bom exemplo para a gente citar aqui, tá? Mas vamos lá. Com o salto, o Vasco estava em 22ª, posição 22 do ranking da CBF. E esse ano, como fez uma campanha de semifinal de Copa do Brasil, de 8º, né? 10º lugar, não lembro onde o Vasco ficou na Série A. Vou olhar aqui rapidinho, mas enfim. O Vasco pulou para a 15ª colocação do ranking da CBF. O Vasco foi 10º. Enfim, pulou para 15º. Com isso, volta a participar das competições de base, as principais. Por quê? Porque os times que automaticamente se classificam para Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-17, são os 20 melhores classificados no ranking. Então, claro que para a Copa do Brasil também tem a definição do critério de ser o vencedor do estadual e tal, enfim, tem outras questões, mas foca só no brasileiro, pronto. Brasileiro Sub-20 e Sub-17 utiliza as posições do ranking da CBF, que é baseado no elenco profissional. Tanto que nos 2 últimos anos o Vasco não jogou, tá? E até pro brasileiro de aspirantes é a mesma coisa, que o brasileiro foram 16 times, então você depende dos 16 melhores escolherem, se eles não quiserem vai cair no vaga. Então, por exemplo, o Vasco inclusive jogou contra o Santos, né, nas quartas de final. Por quê? O Flamengo não quis, o Corinthians não quis, o São Paulo não quis, o Palmeiras, enfim. E aí foi caindo vagas e chegou ao Vasco. Mas no Sub-20, por exemplo, o Vasco não disputa. Aí você pode até pensar, mas o Ceará disputa, o Atlético Goianiense disputa. São times que estavam melhores no ranking da CBF do que o Vasco. Agora não está mais. E com essa mudança, repito, aí o Vasco tem o direito a voltar a participar, né? E por que eu estou citando isso? Porque o Santos teve pontuação baixa esse ano passado também por derrotas, mas esse ano porque a Série B dá menos pontos. Por mais que o Santos tenha feito várias vitórias, a Série B dá menos pontos e a gente não participou da Copa do Brasil. Então, menos pontuação ainda que a gente somou esse ano. E hoje, o Santos eu vou até abrir o ranking aqui, porque na matéria do GE não fala, mas o Santos, se eu não estou enganado, é o 16º no ranking. Então, se você for caindo mais, por exemplo, é o último, se hoje a gente tem o Brasileirão de Aspirantes 2025, né? Vai mudar a temporada, vamos supor. Aí tem os 15 primeiros clubes pegam, o Santos é o último a poder aceitar. Então, se cair uma posição já do ranking, já se ferra, entendeu? Então, hoje eu vou até olhar aqui para ter certeza. Mas, enfim, antes eu só vou falar os critérios como são rapidinho. São os mesmos critérios desde 2013, tá? A CBF utiliza. E é um cálculo estabelecido sobre o desempenho nas últimas competições dos últimos anos e convertido depois uma pontuação claro, as competições recentes tendo um valor maior, né? Por exemplo, tem uma tabelinha aqui que explica até... É difícil, mas dá para entender. Campeonato Brasileiro, aí vai lá, o primeiro ganha 800 pontos na Série A, o primeiro da Série B ganha 400, ou seja, olha a diferença que o Santos tem. E aí eu vou dar um exemplo, quer ver? O 10º da Série A ganha 512, o Vasco. O Santos ganhou 400, só porque foi da Série B, entendeu? É assim que é o sistema. E aí, Copa do Brasil, o primeiro ganha 600 pontos, o segundo 480, aí volta lá, quem ficou na terceira fase ganha só 50, entendeu? É assim, vai definindo esse critério de pontuação. E até, claro, divisões menores dão pontuações menores. Por exemplo, campeão da Série C, 200 pontos. Campeão da Série D, 100 pontos. Enfim. Aí tem a tabela 3, que é o pesos a aplicar, que é assim. O ano vigente, o número você multiplica por 5. Por exemplo, o Santos ganhou 400 pontos da Série B por ser campeão, multiplica por 5.
O Vasco, que eu citei, ganhou os 512 multiplicado por 5, entendeu? E aí você soma com os anos anteriores, ó. Um ano anterior multiplica por 4, 2 anos multiplica por 3, 3 anos multiplica por 2 e 4 anos atrás por 1, entendeu? Então é mais ou menos assim. E aí tem os bônus também a aplicar, são os clubes da Libertadores, né? E da Sul-Americana tem pontuação de bônus para eles também. Então por isso que o Santos não pode se dar ao luxo de fazer uma campanha ruim ano que vem, 2025, nem na Série A nem na Copa do Brasil. Além de, claro, você ter uma importância da gente ter desempenho, da gente brigar por coisas, você afeta a base, o desenvolvimento também. E por que é tão importante também? É porque esses campeonatos brasileiros, tanto o 20 como o 17, eu considero a competição mais, não sei se mais importante, mas tem um nível de dificuldade bem maior. Tem as outras Copas, que eu sempre cito aqui, Copa BG, Copa Umbro, Copa, sei lá, o nome da outra lá, Bu, enfim, copinhas menores. Tem o Paulista, que esse sim, claro, um campeonato tradicionalíssimo, mas que tem um certo grau de dificuldade só a partir da terceira fase, e no mata-mata mais cresce nessa dificuldade. Mas brasileiro não, né? Brasileiro você está pegando grandes clubes a todo momento, você pega bases fortes, meninos também que estão se desenvolvendo muito bem em outros clubes grandes, então é uma competição bem mais legal e bem mais difícil, tá? É por isso que eu considero a mais importante, assim, que é bem interessante. O ranking atualizado, o Santos é o 16º, como eu falei mesmo, o 16º, e a gente caiu 4 posições nessa última atualização, tá? A gente era o 12º, então não pode mais piorar, tá? A gente não pode piorar desempenho, senão ferrou pro nosso lado. Tem que ir bem na Copa do Brasil, ir avançando e terminar uma Série A bem. Senão impacta não só esportivamente, financeiramente, como na base também, né? O 17º, por exemplo, é o Atlético Goianiense, o 18º Juventude, o 19º Cruzeiro, o 20º Cuiabá. Por que eu tô falando esses? Porque o Atlético Goianiense, Juventude pontuaram menos. Quer dizer, o Juventude não, né? Desculpa, ficou na Série A. Mas o Atlético caiu, o Cuiabá caiu, pontuaram menos. Apesar deles terem a Copa do Brasil também, né? Então tem que ficar de olho. O Cruzeiro, a tendência é subir. O Juventude, não sei se vai fazer uma campanha tão boa igual esse ano, mas a tendência também é subir porque ficou na Série A. Então, o Santos precisa se atentar a boas campanhas por conta da base também, não só do profissional. Então, vocês verem como a gente tem inúmeros fatores aí que influenciam e às vezes passam até despercebidos, né, do público geral, porque realmente não tem obrigação de ninguém saber disso, mas, enfim, é importante a gente ter um grande desempenho que vai afetar não só no profissional, como em outras áreas do clube, a base principalmente. Fechou? Depois a gente volta aqui. Esse vídeo é mais de curiosidade mesmo, para você ficar inteirado, mas para ver como certas pontuações importam. Fechou? Depois a gente volta. Valeu!